Hello guys, today we are here with Maya Hi. Paulista. She will be talking to us about Brazil and its history and the many joys and hardships of Brazil. Here we are in the Monumento Bandeirista. What is this monument all about, Maya? Do you want to start to speak English? Pode falar português, pode falar português. Posso falar português? Sim, sim. O Monumento dos Bandeirantes é uma homenagem aos desbravadores, aos heróis que chegaram em São Paulo e abriram os caminhos, porque aqui era mata, era floresta atlântica. E eles tecnicamente abriram os caminhos, mas na verdade, do ponto de vista de alguém que é indígena aqui do Brasil, eles simplesmente roubaram, massacraram, mataram indígenas. Então é contraditório esse monumento. Ele faz homenagem àqueles que destruíram os nativos de São Paulo. Então, como São Paulo se tornou a cidade mais grande do Brasil? Por que São Paulo? Se São Paulo não está na costa, não está na Bahia. Mas São Paulo está na costa, vamos dizer assim. Quando eu falo costa do Brasil, eu estou dizendo os lugares mais próximos possível. Com 1 hora de viagem, a gente chega em Santos, que é o Porto de Santos, um dos maiores, eu acho que é o maior porto do Brasil. Então, cerca de 1900, São Paulo não era tão desenvolvida assim. O que muda é a plantação de café. Então você tem a plantação de café e você tem o começo de uma industrialização brasileira. E aí acaba São Paulo, café, industrialização, acontece tudo aqui nesse período de tempo. Eu acho que São Paulo teve um pouquinho de sorte, e aí por isso que a cidade de São Paulo se torna importante, né? Sim, sim. Essa característica. Isso. Mas é café, é basicamente café. Café, aqui sim. É sobre café, São Paulo. Sim, mas... Tanto que se você andar no centro de São Paulo, se você olhar os detalhes, você vê folhas de café desenhadas nos monumentos, no Teatro Municipal. Você tem folhas de café desenhadas. Porque café era tudo, né? Eles chamavam de ouro negro. Ouro negro. Uau. Então, eu fiquei curioso com Rio de Janeiro, né? Porque antes Rio de Janeiro era mais importante que São Paulo. Sim, Rio de Janeiro, por conta da monarquia ter se estabelecido lá, né? Então Rio vira a capital do Brasil, vem a monarquia portuguesa morar aqui. E Rio se torna o centro político, então tudo acontecia no Rio. Você tem o Banco do Brasil, você tem a monarquia em si, você tem os grandes desenvolvimentos urbanísticos acontecendo lá, enfim. Escolheram lá, escolheram Rio. E aí os motivos são diversos, por conta do clima, por conta da cidade em si, por ser muito bonita, por conta da facilidade do acesso que você tem ao mar. Né? Então existem diversas importâncias do porquê que Rio foi escolhido, mas sim, Rio foi capital do Brasil até 1955. E aí depois passam para Brasília. Para Brasília, sim. Mas como eu expliquei, Rio e São Paulo são duas coisas muito importantes. Rio é a capital política. São Paulo é a capital econômica. Então as coisas vão acontecer conjuntamente. Sim, sim. E Brasília foi feita para mudar o governo para centro, né? Sim. Como começar de novo, porque é uma cidade relativamente nova. Não, ela foi criada do zero. Do zero? Tudo ali foi criado. Existe um grande lago lá, a Lagoa do Paranoá, sim, que foi criada. Foi criada para a cidade. Então tudo ali em Brasília foi desenvolvido em 5 anos, mais ou menos. 5 anos para fazer Brasília. Sim, sim. Uau! Nós tínhamos um presidente que, né, realizou isso, Juscelino Kubitschek. Ele dizia que é o plano do 50 em 5.
São desenvolver o Brasil 50 anos, mas só em 5 anos. Ah. E aí Brasília é um desses planos de desenvolver. Mas o que você não gosta? Oh. Peraí que você Ai, tem uma não. aranha. Ah. Pronto, foi embora. Eita, obrigado. E eu quero. Momentos que eu não gosto do Brasil. Eu acho que é muito difícil falar Brasil como um todo, porque o Brasil é muito grande. Então, eu falo da minha realidade aqui em São Paulo. Que eu não gosto daqui de São Paulo. Uma desigualdade social, territorial muito grande. A gente tem ricos e pobres, entende? E não gosto disso, não dá. E isso gera uma coisa. Essa diferença de ricos e pobres geram diferenças de tratamento. As pessoas têm muito preconceito. O Brasil é um país preconceituoso e a cidade de São Paulo, onde eu vivo, é muito preconceituosa, sim. Então você vai ter um preconceito social, econômico, você vai ter um preconceito racial, você vai ter preconceito de gênero, preconceito de opção sexual. Então, assim, São Paulo é um lugar preconceituoso. Isso é preciso informar para quem vier aqui. E o preconceito talvez existe porque existe muita gente aqui e existem várias pessoas diferentes, vários grupos diferentes, e a gente fica se chocando, vamos dizer assim. Então, não gosto dessa diferença gerando esse preconceito, assim, não gosto. E outra coisa que eu não gosto é a nossa falta de conhecimento histórico. A gente não conhece nossa história. Se a gente não conhece nossa história, a gente não consegue entender por que as coisas existem. E aquilo, se você não conhece a sua história do passado, você não tem noção para onde você está indo no futuro. Você não tem noção. Né? Então, conhecer a história, conhecer seu passado, é saber para onde a gente está indo e para onde a gente quer ir. Né? Então, a gente precisa conhecer a nossa história. Eu não gosto daqui porque a gente não prioriza a nossa história. A história do Brasil, a história da identidade do povo brasileiro, assim, a gente... é muito difícil, assim. E eu não estou dizendo que as pessoas não conhecem porque elas não querem ou porque as pessoas são burras. Não é nada disso. Pelo contrário, é porque não existe essa valorização do contar a nossa história por nós mesmos, né? Não existe essa narrativa. A gente simplesmente estuda na escola e acaba por aí. A gente não vê uma conexão entre o que aconteceu, né, no passado com a gente hoje aqui. A gente não tem essa conexão. Então, é uma falta de interesse. É uma falta de interesse que é valorizada pelo governo, que é valorizada por uma série de grupos. E o que eu gosto? O que eu gosto daqui eu gosto, acho que, por incrível que pareça, eu gosto desse comportamento do brasileiro de ser alegre mesmo, sabe? É um estereótipo, mas é um estereótipo que eu, sinceramente, com contato de pessoas, com pessoas que eu tenho de vários lugares no mundo, essa alegria no sentido de ver uma saída, sabe? A gente sempre tenta encontrar alguma saída. Eu gosto muito desse ímpeto brasileiro de querer seguir independente, né, da situação. Tem uma música do grupo Calle 13, eles são de Porto Rico, mas eles contam sobre a América Latina e eu vejo muito do brasileiro lá. Eles falam que o latino-americano é um povo sem perna, mas que caminha. Eu vejo muito isso do brasileiro. A gente é um povo sem perna, mas que a gente caminha de alguma forma. Eu sinto muito isso aqui do brasileiro, assim. Gosto muito disso. Concordo, é verdade, é verdade. Eu gosto... É difícil falar isso. Eu gosto dessa... Né, a gente tá vendo esse verde. Eu gosto muito da natureza brasileira, assim. A diversidade que a gente tem aqui é muito bonita. Eu gosto muito disso. Apesar de ter visto pouco também, porque o Brasil é muito grande, mas eu gosto muito disso. Que mais?
acho que eu posso resumir, parece que eu só falei coisas mais negativas do que positivas, mas essa primeira de o brasileiro ele gosta de seguir e tudo mais, isso gera uma série de coisas bonitas. Nossa cultura é muito bonita, eu amo a minha cultura, né? Realmente, se eu morasse em outro lugar do mundo, eu acho que eu escutaria samba todos os dias, aquela coisa bem assim, né? Eu valorizo muito a nossa cultura, eu gosto muito disso, eu gosto muito de ser brasileira. Não trocaria isso por nada, assim. E que você aconselha para aqueles que visitam o Brasil de fora? Aconselhar, primeiro, não vou falar para ter cuidado, igual todo mundo fala, tem cuidado, não é isso. Mas vir com a mente aberta, a primeira coisa. Vir com a mente aberta, porque as pessoas não falam inglês aqui. Isso, sim. É muito importante. As pessoas não falam inglês, então... E não falam espanhol. Isso, o Brasil, ele é muito grande, a gente foi colonizado por portugueses. Por Portugal. É isso. A gente não tem essa diferença, por conta do tamanho, é diferente da Europa, onde você consegue transitar por vários países em 1 hora de carro, 2 horas de carro, você já mudou de país, você já mudou de idioma. Então a troca de linguagem lá é muito forte, aqui não. Para você ter uma ideia, você às vezes anda 2, 3 horas de carro e você está em São Paulo, cidade ainda. Então a gente não tem esse contato com outros países, estou dizendo aqui em São Paulo, com outros países que falam espanhol, por exemplo. Então não, a gente não fala espanhol, a gente não fala inglês de jeito nenhum, a gente fala português. Então se você vier para cá, aprende o básico. Sim, sim. Então vem preparado com o idioma, vem preparado para encontrar coisas muito diferentes e essa mente aberta para não julgar. Acho que é muito importante, não é para julgar, é mente aberta, olha, raciocina, cria a sua própria opinião sobre o que é o Brasil. Né? Isso. O idioma é muito importante porque conversar com as pessoas é muito importante para saber a realidade. Não visitar só lugares turísticos. Isso. Mas não visitar Cracolândia também. Cracolândia é um episódio que a gente poderia falar do problema da Cracolândia, viu? Porque Cracolândia não recomendável Cracolândia, é verdade. Ou ir com mais pessoas, dá para fazer uma visita com mais cuidado, assim. E é por isso que a gente precisa falar português para entender os brasileiros, sempre, porque não é o mesmo falar inglês que falar português como a gente, como as pessoas. Não é. E eu não vou ser hipócrita. Quando a gente vê pessoas que falam inglês, algumas pessoas vão tentar trapacear, algumas pessoas vão tentar fazer isso, né? Não é todo mundo, é uma minoria da minoria, mas isso acontece. Então venha sabendo português. Falando comida é uma coisa muito importante e assim, no Brasil é bem diferente, se você está nos Estados Unidos, é bem diferente aqui a comida, então venha preparado para experimentar coisas diferentes e você que vai viajar para o norte, nordeste, assim. Sim. Se o seu estômago é um pouquinho sensível, cuidado. Sim. Bem, meus primeiros dias eu fiquei doente no estômago, eu vou confessar. Mas o estômago se acostuma à comida, mas a comida é muito boa, muito gostosa. O café tal gostoso. Ainda mais aqui em São Paulo, né? O café. Você tá bebendo café de tarde, né? Pra ter noção. O café é uma religião aqui. O que você gostaria de falar às pessoas que estão vendo o vídeo, especialmente na América, onde eles ficam? Acho que estereótipos
nunca são bons. A gente estava conversando sobre questão de imigração, né, momentos atrás. E por ser uma pessoa da América do Sul, eu acho que a gente tem criar uma característica pra gente, criar um personagem do que é um sul-americano, do que é uma pessoa brasileira, e que muitas vezes não é real. Então, primeira coisa, assim, não acredite em estereótipos, porque por muitas vezes os estereótipos eles são carregados de preconceitos. Então, a primeira coisa é seja aberto para conhecer novas culturas, e o mais importante para mim, assim, é ser empático com as pessoas. Todo mundo é da forma que é, porque existe uma história por trás. Se a gente não conhecer a história por trás, a gente não vai entender mesmo porque a pessoa é assim. Então, se vier para o Brasil ou para os países da América Latina como um todo, vem sem preconceitos, sabe? Porque preconceito machuca, é difícil, né? Então, a mensagem que eu passo é: tenha empatia, tenha a mente aberta e venha conhecer. Cria suas opiniões a partir daquilo que você vê, daquilo que você vive, das pessoas que você tem contato. E não porque alguém contou, não porque você assistiu um vídeo de 5 minutos, entende? Sim. Olha, como mulher latino-americana, a gente sabe qual é o estereótipo da mulher latino-americana, né? É uma mulher que é, ainda mais no Brasil, né? Pensam, Brasil, carnaval, mulher de biquíni, mulher que sim, é fácil de você conseguir alguma coisa, é uma mulher que você não precisa respeitar. Não é assim, nós temos diversos tipos de mulheres, enfim, aqui no Brasil, e todas elas merecem respeito, né? Então, digo isso porque eu já passei por muita experiência negativa, não só com americanos, mas com pessoas da Europa, com pessoas de diversos países e regiões do mundo, porque tem um estereótipo. Então isso que é muito difícil. Chega aqui pensando que é uma coisa, aí vê que não é, a pessoa fica revoltada, a pessoa trata a gente mal. E assim, a gente não é responsável pelo estereótipo que é criado em cima de nós. A gente não vai completar o seu estereótipo. Então, vamos começar a desconstruir, tirar os bloquinhos, ver aqui e constrói novamente as coisas com os elementos que a gente dá para você, e não com aquilo que você vê. Isso, falando com as pessoas como assim, né? São mulheres que merecem respeito. E como todos, como todo mundo. Como todo mundo merece respeito. E você, qual é o... vamos trocar bem, aqui. Bem. O que você achou de São Paulo? Eu gostei do São Paulo. Gostei da comida, da gente. Como as pessoas falam. De aprender português também com elas. Eu gostei da natureza. Aprendeu português de São Paulo. Sotaque paulista. Agora tem um sotaque paulista. Então eu quero ver as outras partes do Brasil, porque é um país muito bonito. Bem, precisa ter cuidado, sim. Mas é importante, como você falou, ter a mente aberta, porque sim, a vida é normal aqui, né? As pessoas só querem viver bem, né? Como todos. Então, deixar o preconceito para trás. Você precisa visitar o Brasil quando a situação melhorar, bem? Para que você goste das pessoas e você possa ver que tão bonitas são as pessoas no Brasil. E todo mundo está muito bem convidado para vir para cá, de preferência no carnaval. Tá bom. Então, obrigado por nos falar, nos explicar a vida no Brasil, muito bonita. Bem, os convidamos para vir para o Brasil, né? Tchau, tchau.